Fala aí pessoal, tudo bem? Começando o primeiro Pergunte ao Breia de 2021. Né? Antes de eu começar, queria desejar aí um ótimo ano para todos vocês, com muita saúde, com grandes conquistas, né? E também com bons investimentos. Né? A gente está aqui justamente para ajudar vocês a realizarem bons investimentos em 2021. Né? 2020 foi um ano de muito aprendizado, né? Inclusive um aprendizado especial aqui, de não apostar o cabelo. O pessoal falou para eu pintar meu cabelo igual o seu aí. A gente tem que fazer uma aposta. Se a bolsa fechar acima dos 110 mil pontos, eu vou descolorir meu cabelo, então, igual do Murilão aí, ó. Até o final do ano? Até o final do ano, 31 de dezembro, tá apostado aí. Tá apostado, fechou. Vou cobrar, hein? Sabe que eu vou cobrar. Tá combinado. Recebi muitas perguntas lá na caixinha de até quando esse cabelo vai durar, né? Eu espero que não muito, mas na semana que vem espero já voltar sem essa coisa horrorosa aqui. Beleza? Então vamos começar hoje aqui com as melhores perguntas que eu recebi lá na caixinha do meu Instagram essa semana. Primeira pergunta de hoje, do Roberto Barros. Ele diz o seguinte, Breia, qual que é a sua previsão para o Ibovespa no final de 2021? Começamos mal hoje, hein, com uma péssima pergunta. Mas é sério, Roberto, acho que essa é uma pergunta de muita gente, né? Mas eu acho que é uma pergunta que é ruim, tá? Na verdade, isso um pouco interessa, né? Quando a gente vira o ano, geralmente os bancos, né, e as corretoras dizem quais são as previsões, né, em relação ao Ibovespa para o final do ano, né? Isso ajuda muito os jornais a fazerem matéria e tudo mais, mas isso para a gente interessa muito pouco, tá? Eu gosto de mostrar um exemplo, né? Nos últimos 10 anos o Brasil praticamente não cresceu, né? Cresceu 1% ao ano, né? Também a gente teve vários problemas relacionados à política, tá? O que importa, no final das contas, né? As pessoas falam o que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com China. O que interessa para a Bolsa, no final das contas, são quais as empresas que vão crescer, né? Vão entregar resultados melhores, vão entregar rentabilidade, tem histórias próprias de crescimento, independente do que vai acontecer, né, com o mundo ou até com o Brasil, tá? Então, eu acho que 2021 vai ser um ano que o stock picking, né, selecionar boas ações, né, vai fazer toda a diferença, né? O Ibovespa, né, ele é um termômetro, tá? Então a gente está vendo aí o Ibovespa batendo recorde, tá? Mas ele é uma cesta de 70 e tantas ações, né? À medida que a Bolsa chega num nível de 120 mil pontos, né, 125 agora, né, a gente já começa a encontrar muitos exageros, tá? Então você tem que ser cada vez mais seletivo, né? Então a gente precisa escolher ali histórias individuais, né, empresas que não dependem da economia, não dependem de política, não dependem do cenário externo. É claro que as coisas estão mais ou menos interligadas, mas para você ganhar dinheiro em bolsa, né, e isso está mais do que provado ao longo do tempo, foi assim em 2020, foi assim ao longo de toda a história, mas vai ser mais importante em 2021. Então, assim, esquece essa história do Ibovespa em pontos, tá? Acho que é um índice ruim de as pessoas acompanharem. Procure escolher ações que olhando, né, para o valuation, para a história que elas podem entregar, são interessantes para fazer investimento agora. Segunda pergunta de hoje, do Gui Janes. Ele diz o seguinte, commodities, já está com um preço elevado ou ainda dá para entrar? Legal, Gui, essa é uma ótima pergunta, né? Em setembro do ano passado, né, o Ricardo levantou aí uma tese muito legal falando sobre o super ciclo das commodities, né? Basicamente é uma tese aí macro, onde ele imagina que a gente pode ter aí uma recuperação do preço das commodities como um todo, né? E aí, assim, além do cenário macro muito propício, né, a gente tem no Brasil empresas relacionadas à commodity, né? Minério, proteínas, papel e celulose, enfim, uma série de outras commodities, e ele enxergou que havia ali uma boa oportunidade para comprar empresas do setor, tá? Assim, a gente acha que ainda dá sim para comprar, tá? Algumas empresas desse setor, tá? Eu até fiz essa pergunta numa live recente para o Ricardo, dizendo o que ele achava em relação ao ciclo, né, de quanto tempo ele imagina que esse ciclo pode durar. Né? Ele disse que pode ser algo aí em torno de
4, 5 anos, né? Então, assim, uma coisa que a gente gosta, né? A gente tem que olhar uma tese macro, né? Super ciclo das commodities, então commodities subindo, né? Tese micro, as empresas, né, que fazem parte da bolsa vão conseguir capturar, né, esse bom momento. Terceiro ponto, preço, valuation. A gente está pagando barato, né, por comprar essas ações. Então, isso que a gente pesa aí em tudo na tese, tá? Então a gente ainda acha que tem sim oportunidades, apesar da alta recente, apesar da alta desde setembro, tá? Mas aí você tem que ser seletivo também. Então tem que checar lá as recomendações do Ricardo no Deep Value. Vou deixar aqui na descrição para quem quiser conhecer, beleza? Terceira pergunta de hoje, da Viviane Arruda. Ela diz o seguinte: como o investidor iniciante faz para entrar no mercado de ações nessa alta? Muito bom ver a mulherada participando aqui, mandando perguntas para mim também, né? Essa é uma pergunta muito boa, Viviane, né? Eu acabei respondendo de alguma forma na primeira resposta lá, né? Mas assim, realmente quando a bolsa está a 60 mil pontos, basicamente você pode comprar quase tudo, né? Assim, você tem boa margem de segurança, as coisas estão relativamente baratas, né? Apesar de que naquele momento todo mundo acha que o mundo vai acabar, né? A 120 mil pontos, né, você precisa ser realmente seletivo, né? Então tem muito exagero. Tem empresas que estão aí negociando valuations estratosféricos, né, que não refletem a realidade, né? Tem muito oba-oba, né? Então as empresas passam a negociar em cima de histórias que vão se perpetuar, de grande crescimento, que a gente não acredita, ou a gente acha que se está pagando muito caro por uma coisa que está muito no futuro, né? E aí sim eu acho que tem a parte muito importante do especialista, né? Então, assim, a Nord, no final das contas, ela procura, né, diminuir essa distância do iniciante para o mercado financeiro, que é justamente oferecer assinaturas onde você vai ter o acompanhamento do especialista, né? Uma pessoa um analista que é experiente, né, acompanha esse mercado já há muito tempo, olha as empresas praticamente aí todos os dias, 24 horas, tem uma equipe por baixo, né? A gente já está aí com 15 analistas cobrindo as empresas da Bolsa Brasileira e vai te dizer, né, como que você começa aí nesse mercado, em quais ações você deveria investir, né? Inclusive com participações aí nas lives, com participações nas monitorias, mandando mensagem no Telegram deles, pessoal, né? Eles podem responder isso para vocês também. Beleza? Assim, acho que 2021 vai ser um ano bem desafiador, de certa maneira, porque vai separar realmente quem está fazendo um bom trabalho, né? A maré subiu para todo mundo, né? A Bolsa, nos últimos 5 anos, subiu mais ou menos 25% ao ano, né? Esse é um retorno espetacular, uma coisa que dificilmente você vê, né? Quando você olha janelas mais longas, a Bolsa rendeu algo em torno de 9% ao ano, né? Então, nessa janela mais curta, subiu muito. Eu acho que você precisa ser seletivo, encontrar bons negócios a bons preços e tomar bastante cuidado para não entrar no oba-oba. Quarta pergunta de hoje, do Patrick Marques. Ele diz o seguinte: quais indicadores que você mais usa para escolher uma ação? Legal, Patrick. Acho que depende bastante, tá? Então, vou dar alguns exemplos, né? Quando a gente vai olhar para bancos, né, bancos tradicionais, existem algumas métricas que dão mais ou menos um cheiro de se aquele banco tá barato, né, tá sendo negociado a um preço atrativo, né? Então, primeiro que todo mundo conhece aí, que é o preço-lucro, né, que é quanto que vale o banco, né, quanto que o banco vale na bolsa, né, valor de mercado, e quanto que ele dá de lucro, tá? Diria que aí, assim, em torno de 8 vezes lucro, né, é um múltiplo muito barato para banco, né, talvez na casa de 10, 12 seriam múltiplos ainda num valor razoável historicamente, né, e aí eu diria que acima disso já seria um valuation caro, tá? Então aí estou falando para bancos tradicionais, né. Tem uma outra métrica que a gente olha, né, em bancos, né, outras duas métricas, é o preço sobre o valor patrimonial, né, quanto que vale todos os ativos do banco e quanto que ele está valendo efetivamente. Você ainda encontra bancos, o caso de Banrisul, o Banco do Brasil, que negociam abaixo do valor patrimonial, né? Isso não é uma recomendação de investimento, tá? Que fique bem claro, né? Precisa olhar as recomendações que a gente faz lá na Nord, tá? E respeitar a estratégia de cada um dos analistas. E ROI também, que é uma métrica que a gente olha, que é o retorno sobre patrimônio líquido, né? Vou deixar aqui as legendas para as pessoas depois pesquisarem na internet. Então, essa é uma métrica que a gente olha para bancos, tá? Quando a gente vai analisar outros setores, né, outros negócios, a gente pode eventualmente olhar outras métricas,
tá? Então, setor de locadoras, que é um setor que a gente fala bastante aqui, né? A gente olha muito EV e EBITDA, tá? Então, EV, quanto que vale a empresa mais a dívida líquida dela, tá? E o EBITDA é o lucro operacional dela, tá? Que em português é o LAGIDA, tá? Então, essa métrica, né, esse múltiplo, nos dá uma referência de quanto que essa empresa vale, né, na bolsa, mais a sua dívida, e quanto que ela gera de lucro operacional. Então, esse múltiplo nos dá uma referência se a gente está pagando muito ou pouco por essa empresa, né? Se eu estou pagando muito pelo que ela tem de capacidade de entregar de lucro operacional. Tem uma outra métrica que a gente olha, que é o ROIC, por exemplo, que é o retorno sobre o capital investido, né? ROIC é a sigla em inglês, né? Mas seria o equivalente aí ao retorno sobre capital investido. Então, o quanto que essa empresa, ao empregar, né, capital, né, na operação, traz de retorno, e o que, no caso das locadoras, é algo bastante interessante, porque são empresas que estão em bastante crescimento, tá? E aí, assim, então é muito específico para cada um dos negócios, né? Talvez um outro exemplo que é legal para a gente comparar com bancos, né? O primeiro exemplo que eu dei, né? Quando você vai olhar bancos digitais, né? Então, ou até plataformas, né? Então, XP, BTG, Banco Inter, né? Essa métrica do preço-lucro ou preço-valor patrimonial, né? Ou mesmo ROI, né? Ele pode ficar muito diferente dos bancos tradicionais. Né, porque, né, tem uma estrutura um pouco diferente, né, até de capital, mas são geralmente também um modelo de negócio que tem um crescimento muito maior. Então, em tese, né, você poderia pagar um múltiplo mais caro porque ele tem um potencial de crescimento do lucro lá na frente maior. Tá? Então, isso depende muito de negócio a negócio. Tá? A gente tem uma série aqui da Nord que fala sobre isso, uma série de vídeos, é a Dani que tem feito, né? Ela tem explicado aí essas regrinhas, essas definições do mercado financeiro, então não deixa de conferir lá, procurar, a Dani tem feito um trabalho muito legal nesse sentido, beleza? Quinta e última pergunta de hoje, do Diego Vanderkoken, que nome diferente do Diego, hein? Deve ser gringo, hein? Ele pergunta o seguinte: vamos de VEVAR 3 esse ano de novo? Legal, Diego, acho que é uma ótima pergunta, porque eu acho que Via Varejo foi um caso aí bastante emblemático da Nord, né? A gente começou a acompanhar o case lá atrás, né? No comecinho de 2019, né? A gente fez até a compra ao vivo, enfim, foi um dos vídeos de maior sucesso aqui do canal, né? E a gente acabou fazendo uma compra muito boa ali, né, na casa dos 4,80, né, depois bateu 15,40, né, e a gente achou melhor vender porque a gente achava que começou a ficar muito esticado, o mercado entrou num oba-oba, né, e aí o pessoal até depois se lamentou um pouco porque ela acabou subindo um pouco mais, né, chegou ali na casa, bateu acho que 22, depois 19, 17, agora voltou para os 15,40 quase, aí... mas exatamente muito próximo, né, na verdade, do preço onde eu saí, né. Eu acho que o ensinamento a respeito de Via Varejo, né, qual que é o grande ensinamento que a gente pode tirar aqui a respeito desse assunto, tá? Primeiro, acho que valeu muito a pena, a gente conseguiu mostrar bastante o nosso trabalho de como que é importante esse acompanhamento em relação ao case, né? É difícil, muito difícil acertar, né, o melhor momento para comprar e o melhor momento para vender, tá? Eu acho que ainda assim a gente conseguiu pegar aí dois movimentos muito bons, né? 4,80 com 15,40, o capital aí foi multiplicado por algumas vezes, né? E agora, o que aconteceu, né? O que motivou também a gente vender, né? A gente entendia que no preço onde estava naquele momento valia a pena investir em outras coisas, né? E aí a gente acabou optando por fazer outros investimentos como Oi, como as locadoras, mesmo Prio, Pactual, né? Então, acho que teve um ensinamento legal aí de como a gente tem que sempre olhar assimetrias, né? Então, se a gente acha que até que o ativo pode ir até 20, ele já está 15, né? Será que não tem alguma coisa que a gente acha que pode dobrar, né? E com uma margem de segurança muito melhor? Então, essa é a decisão que a gente tem que fazer. A carteira, ela é finita, né? O dinheiro é finito, então você tem que tomar decisões de compor uma carteira onde você consiga equilibrar bem essas assimetrias, tá? Dei uma volta toda para responder a sua pergunta, que a gente está olhando, é claro,
né? Assim, a gente ainda não tomou nenhuma decisão nesse momento e nesse preço, né? Com certeza é uma ação que a gente compraria de volta se vier para um preço que a gente acha que é bastante razoável, tem uma boa margem de segurança, tá? A gente estudou muito sobre o case, né? Então a gente conhece bastante a operação, a gente ficaria muito tranquilo de voltar a investir se vier para um preço que a gente entende que oferece uma boa simetria aí, né? E uma boa margem de segurança, tá? Então, algo que a gente está olhando, se a gente resolver entrar depois, a gente vai comunicar os assinantes dentro das próprias séries. Beleza? Bom, matamos as 5 perguntas de hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Lembrando que eu sempre deixo a caixinha lá no meu Instagram, toda sexta-feira de manhã, para vocês mandarem mensagens para mim. Eu seleciono ali as perguntas que aparecem mais, as mais legais, as mais relevantes para o momento, né? E aí esse vídeo vai sempre ao ar na segunda-feira, meio-dia, aqui no canal da Nord, tá bom? Então eu espero vocês na semana que vem. Um grande abraço para todos e até a próxima. Cara, tá muito boa aqui as comparações, né? Estão falando que eu pareço o Draco Malfoy, Miley Cyrus, Justin Bieber, o Supla, Tiririca, Super Saiyajin, Neymar, Ana Maria Breia, Jô José